Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Lar Espírita União no YouTube ou pela página do Lar Espírita União no Facebook. Hoje, para quem nos acompanha ao vivo, dia 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais, e para homenageá-los e também fazer uma reflexão sobre os pais, sobre a paternidade, nós trazemos na manhã de hoje, na nossa reflexão espírita, o tema Desafios da Paternidade em Tempos de Transição. E sem querer quebrar o clima aí do Dia dos Pais, mas eu preciso dizer já desde cara que a paternidade aqui a gente vai falar em sentido amplo. É óbvio que hoje tem um gostinho especial, tem um sentido especial para todos nós que somos pais, ou para aqueles que estão como seus pais, ou aqueles que lembram dos pais que já estão no plano espiritual. Mas é óbvio que a gente vai falar muito da função paterna, da função de educar alguém. Então, todos aqueles que estão com essa missão, com essa incumbência, com essa responsabilidade, também vão se sentir representados nessa nossa exposição. Falo dos pais, das mães ou de qualquer pessoa que exerça essa função de educar, de instruir, de encaminhar alguém. E por que eu falo de desafios da paternidade em tempos de transição? Então eu já vou começar pelo final para explicar que tempos de transição são esses a que eu me refiro. Como muitos de vocês sabem, muitos que acompanham as exposições espíritas da nossa casa e de outras casas, tem sido muito falado, principalmente nos últimos 10 anos, dentro do movimento espírita, sobre o movimento de transição planetária pelo qual o nosso mundo, a nossa Terra, está passando. Trata-se de uma transformação, de acordo com a doutrina espírita, da Terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, seria uma evolução do nosso planeta para que ele deixe de ser um planeta onde o nosso aprendizado se dê muitas vezes através da dor, das provas, das expiações, dos sofrimentos. Né? Esse mundo de regeneração seria um mundo onde nós continuaríamos evoluindo, afinal estamos longe de chegar a todo o nosso potencial, mas já seria uma evolução mais suave, mais tranquila, sem tantos percalços, sem tantas dificuldades como as que a gente enfrenta hoje em dia. Então, de acordo com o livro A Gênese, o último livro das obras básicas de Kardec, no seu último capítulo, quando ele fala dos tempos são chegados, é o nome desse capítulo, ele fala lá dos sinais dos tempos e da geração nova. Vai se falando de uma época que está se aproximando, lá quando se escreveu a Gênese, e que nós, no meio espírita, temos muita convicção de que é a época em que estamos vivendo atualmente. Lógico, não é um período curto, né? Uma transformação dessa magnitude leva muito tempo, algumas gerações, mas nós estamos no meio deste processo, esse processo de transformação, de evolução. E é esse processo que nós chamamos de transição. Bom, como nós vamos falar dos desafios da paternidade, é óbvio que quem é pai, quem é mãe, quem tem a difícil missão de educar alguém, sabe que essa missão é por si só desafiadora. Mas esses tempos de transição que nós estamos vivendo são tempos que exigem ainda mais dos pais, dos educadores, dos tutores, porque são tempos decisivos, determinantes para a evolução de cada um de nós. E o sucesso que tivermos na nossa missão de educar um filho vai ser muito relevante, muito importante
no encaminhamento deste filho, no sucesso que esse filho terá em sua missão espiritual. Bom, antes também de falar propriamente desses desafios, é importante que a gente fale que essa transformação, como disse antes, ela não se opera da noite para o dia e ela não vem de cima para baixo, ou seja, não é uma ordem divina para que a partir de agora a Terra vai deixar de ser um tipo de mundo e vai ser outro. Nem daria para ser assim, porque o que faz a Terra ser um mundo de provas e expiações? É só a gente pensar em o que nos traz dores, o que nos traz sofrimentos no atual momento em que vivemos. Efetivamente, alguns dos sofrimentos são causados por questões naturais, que a Terra poderia se modificar e acabar. Enchentes, vulcões, furacões, todos esses fenômenos climáticos, se eles deixassem de acontecer, acredito eu, nossa vida seria um pouco mais tranquila, mais feliz. Mas essa está longe de ser a única e eu diria até que não é a maior causa de sofrimento do ser humano. A grande causa de sofrimento, de dores, de angústia dos seres humanos são as relações entre os próprios seres humanos. Então, são as dores da traição, da agressão, enfim, de todo as complicações que os relacionamentos pessoais trazem. Relacionamentos pessoais, relacionamentos entre nações, entre grupos. E isso faz com que a Terra, por melhor que seja, sendo habitada por seres humanos que estão em conflito, ela seja uma terra árida, uma terra difícil, né, da gente viver. Agora, se os fenômenos climáticos, né, se acalmassem e esses relacionamentos conturbados continuassem, a Terra continuaria sendo um mundo de provas e expiações. Então é importante, e é isso que, de acordo com Kardec, lá no livro A Gênese, caracteriza a transformação moral da humanidade. A transformação do planeta se dará, está acontecendo, através da transformação de seus habitantes. Porque quando as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta, passarem a se relacionar de forma mais harmônica, com paz, com tranquilidade, sem tantos conflitos, isso por si só já fará com que o nosso planeta tenha uma vibração melhor, nos conduzindo no caminho dessa regeneração. Então, a transformação pela qual o nosso planeta está passando é uma transformação moral, é uma transformação dos habitantes desse planeta, de cada um de nós. E quando a gente fala isso, tem gente que até desanima desse negócio de transição planetária, porque fala, não, peraí, se tem que mudar as pessoas, então já era, porque parece que está cada dia mais as pessoas estão mais perversas, estão mais individualistas. E essa sensação de que as coisas estão indo muito mal é uma característica desses tempos de transição. Porque é como se nós estivéssemos numa grande reforma, e pensem na reforma, nós estamos reformando o mundo inteiro, o nosso planeta. Mas nós estamos vivendo nele durante esse processo de reforma. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de viver numa casa que está em reforma. Eu me recordo de uma casa que eu morei, onde foi trocado o assoalho, né, o piso, e nós tínhamos que sair de cada cômodo se equilibrando na sustentação, nas madeiras. Então era um caos, né? Depois que terminou a reforma, ficou ótimo. Mas o durante, né, esse processo de obra, de reforma, de transformação, ele é custoso, ele é difícil. Então, o momento que nós estamos vivendo no nosso planeta hoje é justamente esse momento da reforma, que traz conturbações, que traz resistências, porque enquanto uns querem mudar, uns querem avançar, outros querem manter ou até piorar o estado do nosso planeta. Então, esse choque de ideais
faz com que essa época de transição seja tão conturbada, nos dando até a impressão de que as coisas estão piorando, quando na verdade é a bagunça, é o caos da reforma que, quando se concluir, né, fica muito melhor, né? O ambiente fica melhor depois da reforma concluída e o nosso ambiente aqui na Terra vai ficar muito melhor depois dessa transformação. Mas como eu falei, quem está se transformando somos nós. E diante de tanta perversidade no mundo, nós muitas vezes nos duvidamos dessa reforma, de como que isso está acontecendo, como que há essa transformação. E aí vem um exemplo de Kardec lá no livro A Gênese, que eu gosto muito e me fez repensar bastante na questão da paternidade que nós vamos abordar daqui a pouco. Porque eu me lembro de ter me deparado com esse texto, com esse ensinamento da doutrina espírita que está lá na Gênese, mais ou menos na época que eu estava me preparando para receber meu primeiro filho, né? E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro de ter lido ali e até dado uma tremida na base. Falei, nossa, a responsabilidade é grande. Por quê? Porque Kardec vai dar um exemplo, lá no livro A Gênese, de como essa transformação da humanidade se opera. E é um exemplo que lembra muito os dias atuais. Por quê? Ele dá o exemplo, por exemplo, de um regimento, um quartel, né? Um grupo ali de soldados, onde a maioria são maus militares, né? Por assim dizer. Há aqueles que, né, digamos, não são maus nem tão bons, que estão ali numa média, digamos assim, e há uma pequena quantidade de bons militares. Kardec não coloca em números, mas eu vou colocar para facilitar o nosso cálculo aqui. Digamos que sejam 40 militares ruins. Ruins aqui, digamos, aqueles que não estão preocupados com o bem-estar do próximo, aqueles que não estão preocupados com o objetivo nobre da instituição. Então, estão lá 40 ruins, 40 na média e apenas 20 bons. E aí, quem olha de fora para essa instituição vê que é uma instituição corrompida. Porque os maus, sendo maioria, eles dominam, eles exercem a sua influência negativa sobre aqueles que estão na média. Afinal, os maus, já diriam, são audaciosos, são insistentes e muitas vezes convencem aqueles que não sabem muito bem o que fazer. Aqueles 20 militares bons têm pouco acesso, têm pouca oportunidade de fazer com que os seus bons exemplos prosperem na instituição. Então, quem olha de fora acha que aquela instituição não tem jeito, é corrompida, é composta por uma grande maioria de maus militares. Tem que, para dar certo, tem que, né, enfim, acabar com essa e criar outra, né? E, na verdade, não é bem assim. E Kardec vai mostrar que se você trocar uma parte desses maus militares, né, uns 20 no nosso cálculo aqui, lembra que eram 40, né? Tira uns 20 e coloca 20 bons, vejam que a proporção mudou. Agora nós temos 40 militares bons, 40 na média e 20 maus. Quem começa a exercer a influência com mais força agora são os bons, eles são maioria. Eles começam a inspirar aqueles que estão na média a também serem bons. E aí, quando nós vemos, nós já temos 80 bons. E aqueles 20 maus, ou eles também se transformam em bons militares, porque eles estão vendo o exemplo, estão se arrependendo da conduta que tinham, daquela conduta negativa e passando a adotar uma conduta mais positiva, ou eles também se afastam e querem sair, enfim. E o fato é que eles não exercem mais aquela influência. Vejam que para a transformação desse quartel, nesse exemplo de Kardec, só precisou trocar 20%. Né? E aqui os números, eu volto a falar, sou eu que estou dando os números, para a gente ter uma compreensão melhor. Mas trocando 20% ali de maus militares por bons militares, nós transformamos aquele quartel. Pois bem, Kardec vem dizer
que esse tempo de transição é caracterizado justamente por isso. Por uma substituição natural, não quer dizer que vai ter um desastre, ou até eu vi muita gente dizendo que a pandemia estaria levando os ruins, o que assim pelo menos leviano da nossa parte pensarmos assim, porque estaríamos julgando aqueles que se foram por conta da pandemia, né, de uma forma superficial, leviana, sem conhecer a história de cada um. E não precisa ser dessa forma, né? Naturalmente, para cada espírito mal que está desencarnando, e aqui novamente, a gente não está falando de espírito maléfico, criado, voltado para o mal. Não, aquele espírito que não evoluiu tanto, aquele espírito que se desviou do caminho natural da evolução e está atrapalhando a evolução dos demais. Então, substituindo esses que vão desencarnando naturalmente por outros mais evoluídos, nós passamos a ter uma alteração na composição vibratória do nosso planeta. Nós deixamos de ter uma maioria vibrando negativamente para ter uma maioria vibrando positivamente e inspirando aquela grande maioria, que a grande maioria da Terra está naquele momento de indefinição, de não saber exatamente qual caminho seguir. E a partir do momento que nós temos um bom exemplo, ou milhares de bons exemplos, nós tendemos a segui-los. E aí essa nova geração que vai chegando, vai encarnando, composta de espíritos superiores, espíritos que já evoluíram mais do que a grande maioria, e por isso estão em condições de nos ensinar, de nos encaminhar, nos encorajar a praticar o bem, quando eles começam a exercer essa influência, todos aqueles que estamos numa média, digamos assim, ou até mesmo aqueles que estavam voltados para um caminho mais negativo, passam a ser influenciados positivamente. E assim, aos poucos, a nossa sociedade vai se modificando. Não sem o caos da reforma, sem os protestos dos maus, o protesto daqueles que querem que nada se modifique porque gostam de viver no caos, na confusão. Então, é importante que todos nós, espíritos, né, ligados a esse planeta, experimentemos essas encarnações desse período de transição para que possamos, se somos espíritos evoluídos, inspirar os outros. Se somos espíritos que estão indecisos ainda, naquela média, possamos seguir esses bons exemplos. E se somos os espíritos revoltados, os espíritos que ainda estão propensos à prática do mal, que possamos ter essa última oportunidade de aprender com os bons espíritos e, quem sabe, fazer dessa, né, encarnação o momento chave da nossa virada na evolução espiritual. E por que eu falo que quando eu li isso, eu me arrepiei, né? Assim, eu fiquei até um pouco assustado com a responsabilidade da paternidade. E aí vem a questão do grande desafio de cada um de nós, enquanto pai, mãe, educador, tutor, enfim, qualquer pessoa que exerce essa influência sobre alguém. Porque o espírito que vem até nós, renasce como nosso filho, sobrinho, neto, educando, esse espírito pode estar em qualquer uma dessas classes. Ele pode ser um grande espírito evoluído, né, que veio para trazer ao nosso planeta o seu bom exemplo. Ele pode ser um espírito que está na média, indeciso, né? E pode ser um espírito daqueles espíritos que ainda está voltado ao mal e que está tendo uma das últimas oportunidades de encarnar conosco. Ou melhor, encarnar na Terra. Eu estou colocando conosco porque eu estou otimista que eu vou ser um dos que vai ficar. Por que vai ficar? Porque a partir do momento que essa transição se opere, aqueles que não se modificarem não acompanham a vibração da Terra. Então, o que acontece?
a Terra se transforma para um mundo de regeneração, aqueles espíritos que se modificaram e fizeram a Terra se modificar para um mundo de regeneração, estarão naturalmente a habitando. Mas aqueles que ficaram para trás, aqueles que não quiseram ou não aproveitaram as oportunidades de evolução, eles não vão ficar atrapalhando a evolução dos demais, porque se eles assim o fizessem, o planeta não passaria de fase, digamos assim, não operaria-se, não seria operada essa transformação. Então, o que acontece? Eles vão a mundos semelhantes ao que a Terra é hoje, né? São exilados para outros mundos onde vão estar de acordo com o seu panorama vibratório, seu grau evolutivo, por assim dizer. Então, a dificuldade que nós temos é grande em qualquer uma das hipóteses, como pais, como educadores. Por quê? Fiquei pensando eu quando fui receber meu primeiro filho. Imagina se é um desses espíritos bem evoluídos. Nossa, a dificuldade da minha missão. Por quê? Porque eu tenho que cuidar para não corrompê-lo, para não desencaminhá-lo. Porque imagina que um espírito desse, para vir com uma missão, ele deve ter se preparado muito, ele deve ter todo um processo, ter passado por todo um processo de aprimoramento para chegar até aqui e fazer algo bem relevante para inspirar a humanidade, para ajudar a humanidade a evoluir. E se a gente, como pais, com os nossos maus costumes, com os nossos maus sentimentos, maus pensamentos, muitas vezes até com negligência, nós podemos reduzir muito o potencial de um espírito desse, né? Por mais que ele seja evoluído, às vezes a influência do meio vai fazer com que ele não tenha tanto sucesso na sua jornada. Mas e se for o outro extremo? E se for um espírito que está aqui encarnando, talvez como uma das últimas oportunidades de se transformar, de se melhorar? Sente o grau da responsabilidade, né? O quanto a nossa influência vai ser determinante para o sucesso desse indivíduo, desse espírito que está renascendo no seio da nossa família. Agora, eu fiquei nessa dos extremos e depois eu parei e pensei, puxa, sem dúvida qualquer um desses extremos faz com que a missão seja muito importante. Mas, apesar disso, na minha opinião, o mais difícil é ser pai, é ser educador daqueles que estão naquela média. Nem tão evoluídos, nem tão corrompidos. Porque aqueles mais evoluídos, por mais que o pai não cumpra a sua missão direito, ainda assim, algo de bom ele vai fazer porque é natural dele, é algo que ele conquistou. Ele, em algum momento, por mais que a gente atrapalhe, em algum momento essa evolução que ele traz consigo, que é um patrimônio dele, vai se sobressair e vai fazer com que ele cumpra a sua missão. Ainda que não tão bem como poderia ser se a gente tivesse auxiliado. Agora, da mesma forma, aquele que está num estado de atraso moral, por melhor que sejam os nossos esforços, né, que a gente faça tudo certo, ainda assim nós não sabemos se ele vai conseguir, né, evoluir. Porque isso é importante que a gente saiba. Até para que a gente não fique culpado quando um dos nossos filhos acaba se desviando do caminho correto. Porque por melhores que sejam os nossos esforços, e eles são determinantes, como nós dissemos, né, nós podemos exercer a influência sobre esses espíritos que estão se inspirando em nós, e isso pode ser muito relevante no seu processo evolutivo, mas não é determinante, né? Não é isso que vai garantir o resultado. Então, se eu fizer tudo certo, o meu filho terá a sua evolução espiritual garantida? Não, nem sempre, não necessariamente, porque depende dele. Então, é importante que a gente dê todos os elementos positivos para que ele consiga
caminhar bem, fazer essa evolução. Mas quem vai decidir se vai ou não fazer essa evolução é ele. E estando num grau mais atrasado, pode ser que sejam necessárias várias encarnações. Então a gente não deve exigir de nós resultados, né? Ah, não, meu filho tem que dar certo. A gente tem que fazer o máximo que pudermos para que dê certo. Mas o resultado é com ele, né? Então, pensando nisso, pensando que nesses casos mais extremos de espíritos muito evoluídos ou muito pouco evoluídos, a nossa influência, embora importante, ela não é determinante, eu fiquei imaginando que quando nós estamos no meio, quando nós recebemos em nosso lar espíritos que estão muito indecisos ainda, espíritos que ainda não se decidiram qual caminho seguir, que tem coisas boas, tem coisas más, que tem boas virtudes, mas ainda tem defeitos, que está naquela média. Os nossos esforços para bem educar um espírito nessa situação serão muito, muito importantes. Porque, vejam, quando a humanidade estava pronta para dar um pequeno salto evolutivo, Deus nos concedeu a honra e a graça de receber aquele que foi o maior exemplo, o maior avatar, o maior espírito que já habitou o nosso planeta, que foi Jesus. Por quê? Porque ele serviria para cada um de nós como guia e modelo. Então, se nós queremos saber se estamos fazendo algo correto, basta investigarmos o que o nosso modelo faria, o que o nosso guia faria, que é Jesus. Então, se nós estamos agindo como Jesus agiria nesses casos, nós estamos seguindo um bom caminho. Agora vejam, para um espírito que reencarna, quem é o primeiro modelo, quem é o primeiro guia dele? Senão o pai, a mãe, um irmão mais velho, um tio, um avô, um professor. São essas as referências. E até para que ele conheça uma boa mensagem como a do Cristo, ou em outras religiões, é óbvio que também vai encontrar, não só nas religiões cristãs, mas para que ele seja encaminhado, para que ele tenha bons exemplos, quem será o responsável por isso são os pais ou aqueles que exercem essa função. Então é muito importante que nós possamos ser bons exemplos para os nossos filhos. E aí vem aquele que eu considero o grande desafio da paternidade. Possivelmente já sempre foi, né? Mas nesses tempos de transição, nós temos dois aspectos a considerar que, ao meu ver, tornam essa função mais desafiadora ainda. Primeiro, é que as mudanças e transformações pelas quais a sociedade passou fizeram com que, e agora sim, em homenagem ao Dia dos Pais, eu estou falando para os papais como eu, fizeram com que a função do pai se transformasse. O pai não é mais aquele pai de 50, 60 anos atrás, até menos, que tem a função de ser o provedor do lar, aquele que vai trazer o dinheiro, o alimento para casa e deixando a função educacional, a função de administração da casa e da família para a mãe. Hoje, nós sabemos, pai e mãe dividem isso, essa função, essa responsabilidade e essa atribuição, porque a mãe também está trabalhando fora, assim como o pai. E quando chegam em casa, ambos têm essa função de educar, de instruir, de corrigir os desvios, de estimular, de dar amor, de dar carinho. Então, isso fez com que a função do pai, especificamente, ganhasse mais relevância nos últimos anos. Então, só isso já torna desafiadora a nossa tarefa da paternidade se comparado às antigas gerações. Mas, como nós falamos, estamos em tempos de transição, tempos que são decisivos para sabermos que caminho seguiremos. E para isso, como vimos, precisamos ser um bom exemplo para nossos filhos.
E aí vem algo que, ao mesmo tempo, é desafiador, mas também é fabuloso. Porque quando a gente recebe um filho, eu pelo menos fui assim, tá? Eu compartilho a minha experiência agora. Quando a gente recebe um filho, a gente pensa que nós, pais, responsáveis, adultos, né, maduros, ensinaremos as coisas para os nossos filhos, que são, né, logicamente, seres que nasceram agora, inexperientes e que precisam dessa tutela, desse ensinamento, quase que num tom, digamos, de professor. O pai é o professor, o filho é o aluno. Só que conforme os dias vão passando, nós vemos que nós não tínhamos a preparação suficiente, a maturidade que achávamos que tínhamos. Porque ser pai exige que demos bons exemplos. E aí, quando nós temos que dar bons exemplos, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós não estávamos preparados e não estávamos vivendo adequadamente. Porque quando temos que dar esse bom exemplo, muitas vezes nós queremos ensinar o nosso filho a fazer algo que nós não fazemos. E aí a gente se toca que se eu quero ensinar uma boa alimentação para o meu filho, eu tenho que me alimentar bem. Não dá para dizer para o meu filho, come essa salada enquanto eu como esse churrasco, né? Não dá para dizer para o meu filho, filho, vai brincar lá fora, vai se divertir ao ar livre e tal, enquanto eu tô o dia inteiro no celular. Não dá para dizer, meu filho, seja educado, trate bem as pessoas, se eu sou grosso, se eu sou deselegante com as pessoas, e ele está ali ao meu lado vendo como eu trato as pessoas. E depois eu vou querer que ele em casa me trate diferente. Então é importante que quando nós vamos ensinar os nossos filhos, nós primeiro busquemos o nosso próprio aprimoramento. E aí, vejam que coisa interessante. Que pelo amor que nós temos aos nossos filhos, e isso é de uma sabedoria fantástica da natureza humana, criada de forma tão perfeita por Deus. Porque aquele ser que nós recebemos em nossos braços, tão indefeso, tão inexperiente, tão quase uma página em branco, e nós espíritos sabemos que não é uma página em branco, porque traz toda uma bagagem espiritual extensa, né, de outras vidas, mas nós recebemos aquele ser que precisa de atenção e isso naturalmente faz com que nós desenvolvamos um amor quase que inexplicável por aqueles seres. E a partir dali, a gente vê que para ensiná-los e para encaminhá-los, vale a pena corrigir os nossos desvios. Vale a pena corrigir os nossos defeitos. Aqueles que a gente não ligava, aqueles que quando a gente não tinha filhos, a gente falava, a gente é assim mesmo. Eu sou assim, é o meu jeitão, eu não vou mudar. Eu sou boca suja mesmo, eu falo palavrão. Quem não gostar, que se afaste de mim. Aí o meu filho começa a me ver, começa a falar palavrão. E aí eu fico envergonhado e falo, meu Deus, eu não posso ensinar isso para ele. E aí eu passo a eu me transformar para educá-lo. O amor que eu tenho por ele, pelo meu filho, pela minha filha, faz com que eu me transforme. E nisso ajude também a fazer dele uma pessoa melhor. Olha que sabedoria fantástica da providência divina. Faz com que a função da paternidade, da maternidade, a função educacional, em geral, combinado ao amor que nós sentimos por esses seres, colabore para a dupla evolução do pai e do filho. De modo que eu, nesse Dia dos Pais, só tenho a agradecer a Deus pela paternidade, porque me fez uma pessoa melhor, longe ainda da perfeição, mas muito melhor do que eu era antes, porque eu tive que me melhorar para poder educar meu filho. E é um desafio constante, porque conforme vão se sucedendo as fases, né, quem passa por isso sabe que os desafios de quando é bebê é um, de quando é criança é outro, de quando é adolescente é outro, faz com que a gente tenha que cada vez mais ir nos preparando, nos melhorando, para fornecer um bom exemplo aos nossos filhos, para que eles também evoluam. Então esse amor que nós sentimos por eles nos faz, nos torna pessoas melhores. Mas é desafiador, porque para isso nós temos que encarar os nossos defeitos.
Nós temos que encarar os nossos vícios, temos que abrir mão, e a paternidade em si é abrir mão, né? É renúncia. É renúncia à vida que você tinha antes, aos compromissos que você podia assumir antes e hoje não pode. É renúncia à televisão. Você não vai mais assistir o teu jornal em paz, porque você vai ter que assistir o desenho junto com o filho e com a filha. É renúncia de várias questões do nosso dia a dia, mas que vale a pena. Porque os momentos que nós passamos a ter com os filhos também são prazerosos, são agradáveis e nos trazem, né, nos preenchem, nos trazem conforto, nos trazem alegria. E quando a gente vê, olha para trás e vê que a gente também está se transformando, que a gente está se melhorando, é satisfatório saber isso, porque a gente vê que a gente está cumprindo o planejamento divino para cada um de nós. Nós estamos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. O amar ao próximo como a si mesmo faz todo sentido aqui, porque o mais próximo que nós temos são os nossos filhos, são os nossos pais. Então, pelo amor que nós temos a eles, nós passamos a nos amar mais e nos amando, passamos a nos cuidar mais, cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual. Nos preocupar com a evolução dele faz com que nos preocupemos com a nossa evolução. Então, embora o tema da nossa exposição hoje, que já está se encerrando, seja desafios, né, da paternidade em tempos de transição, óbvio, é um desafio. É um desafio porque, como nós falamos, exige renúncia, exige sacrifício, exige muito esforço para que a gente atinja o objetivo evolutivo nosso e dos nossos filhos, ou colabore para que eles atinjam os seus objetivos evolutivos. Mas embora seja um desafio, é algo que nos traz muita satisfação quando nós vemos que, ao exercer essa função paterna, ao exercer a grandiosa missão de educar alguém, nós também podemos melhorar a nós mesmos, nos educar, nos transformar em pessoas melhores. Porque afinal, como nós falamos, é isso que fará o nosso planeta se transformar. Quando nós cumprimos bem essa missão, quando nós aceitamos esse desafio e o encaramos com vontade, com determinação e com disposição de nos tornarmos melhores, nós transformamos o nosso planeta em um planeta melhor. Porque estamos nos transformando em pessoas melhores, estamos colaborando para a transformação dos nossos filhos em pessoas melhores. Estamos ao mesmo tempo deixando um mundo melhor para os nossos filhos e estamos deixando filhos melhores para esse mundo regenerado, transformado, que um dia há de chegar. Até lá, são grandes os desafios, mas nesse Dia dos Pais, eu gostaria de agradecer ao meu pai, agradecer a todos os pais que aceitaram esse desafio e pedir a Deus que todos nós que estamos exercendo essa função de pais, de mães, de educadores, de exemplo para alguém, de guia, né? Que nós possamos exercer sempre essa função da melhor maneira possível, buscando conduzir esses irmãos espirituais que hoje são nossos filhos e que em outras encarnações puderam ter outros relacionamentos conosco, mas hoje são nossos filhos, que nós possamos ter sucesso nessa tarefa de encaminhá-los para um bom caminho e que assim, certos de que nós também estaremos seguindo esse mesmo bom caminho e colaborando para a transformação do nosso planeta. Agradeço a você pela paciência que teve em chegar até aqui. Agradeço a todos que colaboraram para que essa atividade aconteça, chegando, né, a diversas pessoas através dos nossos canais do Lar Espírita União na internet, pelo Facebook, pelo YouTube, quem compartilhou pelo WhatsApp. Obrigado a você e sigamos em frente, né? Feliz Dia dos Pais a todos e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigado.